fome. Todo o nosso ser espera no Senhor. Ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Glória a Deus. Nosso querido presbítero Moacir estará fazendo a oração. A paz do Senhor a todos. Oremos. Deus, obrigado por mais um dia estar na tua casa presente. Pai querido, derrama nessa noite, Pai, a tua unção, a tua bênção, Jesus. Que cada irmão que entrou para aquela porta não saia da mesma forma que entrou, Jesus. Saia renovado, saia com o coração novo, Jesus. Que opera nessa noite milagre, cura, Pai. Batiza com o Espírito Santo, Pai. Que venha operar maravilha, Jesus, através do teu nome, Jesus. Porque aqui fala, onde tem 2 ou 3 reunidos, tu está presente em nosso meio, Jesus. Irecantamai comanai. Jesus, que a cura, Jesus. Que câncer seja curado, diabetes seja curada, Jesus. Dor de cabeça seja curada, dor nas pernas, cansaço, Jesus. Todo mal, Jesus, caia por terra através do teu nome. Porque há poder, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Pai santo e Pai maravilhoso, opera nessa noite, Jesus. Que serão louvores para ti, meu Pai. Adoração para ti, meu Pai. Porque toda a honra, toda a glória pertence a ti, meu Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, abençoa cada família, Jesus. Abençoa cada lar. Abençoa cada trabalho, Jesus. Abençoa cada um através do teu nome, meu Pai. Em teu nome, Jesus, te agradeço. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos convidar o nosso presbítero irmão Walter, que estará aqui cantando os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmão Travasso, vamos cantar o 147 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Cento e 47. Aleluia. Servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, te servindo e também dando a ti louvor.
desça a sua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver. É que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servimos e também dando a ti louvor. Aleluia! Que prazer é servir a este Deus maravilhoso. Toda a igreja cantando. Oh, aleluia. Sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia. Aleluias. Travasse o 171, era um pecador. Irmãos, 171 da nossa harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve o céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Em Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor
Aleluia, Jesus. Gozo santo, Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia, oh maravilha. Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Aleluia. Glórias a Deus. Agora queremos chamar o nosso querido presbítero irmão Nilton Machado, que estará fazendo as apresentações. Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus estamos mais uma noite na presença do Senhor. E hoje o culto, com a participação do departamento do Círculo de Oração, Herdeiros do Reino, o Círculo de Oração masculino, mas a presença de Deus está aqui nesse lugar. A presença do Espírito Santo já paira sobre essa igreja. E se você adorar e glorificar o nome do Senhor, pode ter certeza, Deus tem bênção, Deus tem vitória para a tua vida aqui nesse lugar. Glórias ao Senhor. Nós vamos apresentar o preletor dessa noite, que vai nos trazer a palavra de Deus, pastor Nilton Koenig. Se coloca em pé. Talvez alguém não conheça o pastor Nilton Koenig, é nosso aqui, é da sede. Deus abençoe a tua vida e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Meu xará, né? Nilton Koenig é o Nilton Machado. Também nós queremos apresentar aqui o coordenador do campo do Círculo de Oração Masculino, o pastor Josiel Matos, que é o coordenador do campo. Coloca em pé, pastor Josiel Matos. Ele coordena todo o círculo de oração do campo todo de Camboriú. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar nos prestigiando, pastor. Também aqui está o senhor Cunha e a dona Marlene de Itapema. Onde estão esse casal? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por ter vindo. Deus tem bênção para vocês também aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos o pastor Jocinei Mendes Betim. Ele é do estado do Paraná. Onde está o pastor? Está aqui em cima? Está lá na frente. Deus abençoe a tua vida. Está com a esposa também, com a família. Deus abençoe vocês. Deus tem bênção para vocês nessa noite. Também queremos apresentar os irmãos. Aqui em cima são todos da casa. Se tem alguém aqui nessas duas alas aqui que está nos visitando nessa noite, faz assim um sinal com a tua mão. São todos da casa? Amém, glória a Deus. E dessas duas alas aqui à minha esquerda, tem alguém que nos visita, além do pastor que está ali? São todos da casa. Glória ao Senhor Jesus. Então eu gostaria que toda a igreja se colocasse em pé e nós vamos estar dando uma saudação de bem-vindo aos nossos visitantes, aos nossos irmãos, o irmão que foi convidado para dizer a palavra, e a todos os irmãos que estão nos visitando nessa noite. Vamos dizer todos juntos: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
volte sempre e traga mais alguém. Glória a Deus. Dá um aperto na mão desse irmão, abraça o irmão que está do teu lado aí e diga que Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória para a vida desse servo, dessa serva do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós queríamos dar oportunidade para o irmão Toninho, ele se encontra aqui. Irmão Toninho, glória seja dada ao nome do Senhor. Logo após a irmã Elisiane estará com a oportunidade também. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. E você não fique desapercebido. Quantas glórias você der, são as vitórias que você vai ganhar. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz, Senhor, amém? É uma alegria estar aqui participando junto com os herdeiros do rei, né? É uma bênção, Deus vai abençoar cada irmão. E com certeza tenho orado pela igreja, tenho apresentado o pastor e toda a equipe, né? Deus vai abençoar grandemente a cada um deles. Amém? Pra você que você não vai conseguir. Quem disse pra você que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Vai agir e sobre sua fé ele entra em ação e prova pra você que você é um campeão. Ele te estende as mãos e ele te estende as mãos. Ele está de pé. É só você clamar, é só você chamar, é só você pedir que a bênção vai chegar. E se ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. É só você clamar, é só você chamar, é só você pedir que a bênção vai chegar. E se ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. Sua fé, ele entra em ação e prova pra você que você é um campeão. E ele te estende as mãos e ele te estende as mãos e ele está de pé. É só você clamar, é só você chamar, é só você pedir que a bênção vai chegar. E se ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. É só você clamar, é só você chamar, é só você pedir que a bênção vai chegar. E se ele
prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo mal. O seu Deus é grande, repreende todo mal. Aleluia, agradeço a oportunidade. Vem. Glória seja dada ao nome do Senhor, a irmã Elisiane. E logo após nós gostaríamos de ouvir uma saudação pelo nosso querido pastor Lauro Chilés, que estamos com saudade de ouvi-lo. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos adoradores temos aqui esta noite? Aleluia. Enquanto você adora, o Senhor Jesus vai entrando com a providência em sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Espere mais um pouquinho. Deus tem bênçãos para a sua vida. Não chegou a hora de parar, o tempo de parar. Aleluia. Espírito Santo. Calma. Tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma. Deus vai restituir em dobro o que você perdeu. Aquela voz que você ouve tentando te desanimar, você chora e parece que o mundo vai desabar. O milagre que não chega, a promessa que não vem. Você se pergunta, será que Jesus vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo que está acontecendo está sob o olhar de Deus. Calma, aquieta o seu coração, Ele cuida dos seus. Olha só, não é esta luta, esta prova que vai lhe fazer parar. Se levanta, porque Deus está contigo para lhe ajudar. Está chegando a sua hora, e quem sabe é agora. Mesmo que ninguém te veja, Ele sabe onde você está. Então não há por que se preocupar. Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é homem pra mentir. Ele nunca se esquece, se marcou. Assina embaixo, sua promessa tem data e horário. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus. Confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, confia, meu irmão. Meu querido, não duvides do que o Senhor tem para a tua vida. O homem, ele pode prometer algo, mas por um motivo ele não cumpriu. Mas com Deus não existe falha. Se Ele te fez a promessa, Ele vai cumprir. Ele não dorme, Ele não falha, Ele não brinca, Ele não tarda. Jesus cumpre o que promete, não é homem pra mentir. Ele nunca se esquece, se marcou. Assina embaixo, sua promessa tem data e horário. O tempo é dele, Ele sabe o dia. Sua palavra é a própria profecia. Confia, confia, confia em Deus. Confia, confia, meu irmão. Tem vitória chegando, levanta sua mão. Receba, receba, receba agora. Vitória, vitória, receba a vitória. Receba o que Deus tem para a tua vida. É dia de vitória. Oh,
Glória a Deus, aleluia. Confia que o Senhor está vendo a tua situação que você está passando e Ele vai entrar com a providência. Talvez você ache que é muito difícil, mas aquilo que é difícil para nós é fácil para o Senhor. Amém? Nosso querido pastor Lauro Schlesser. Obrigado. Deus abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz nessa noite poder estar novamente aqui na casa do Senhor, mais uma vez. Ele me deu esse privilégio de poder estar junto com os irmãos aqui, né? E sempre é uma alegria retornar a casa, né? Junto com os irmãos, mesmo que a gente é muito bem aceito lá por fora, mas quando chega aqui é a nossa casa, né? E nós nos sentimos felizes na nossa casa. Quantos estão felizes nessa noite aqui? O povo de Deus é um povo feliz, um povo abençoado, né? Nessa noite o culto com nossos irmãos do círculo de oração é uma maravilha, é uma bênção. Esse povo que ora, esse povo que busca Deus, né? Meus irmãos, eu quero ler somente uma passagem na Bíblia essa noite junto com os irmãos, visto que nós temos um pregador e a gente está ansioso para ouvi-lo, né? O Salmo 121 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus. Eu estava observando os hinos que foram aqui entoados em louvor ao Senhor. E eu estava percebendo, o irmão Pedro já falou essa noite, que parece que tem alguém que está assim. Eu estava essa tarde, irmãos, ali em casa, lendo essa passagem, e parece que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, sempre faz o que lhe apraz, né? Mas eu vejo aqui nesta palavra uma pessoa que parece que ele está numa depressão, está num lugar mais baixo, né? E ele começou, talvez, diante das suas muitas lutas que tinha, ele começou a olhar em sua volta. E ele viu, ele estava numa angústia, e ele começou a olhar para os montes. E ele disse, quando eu olho aí para as montanhas, levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quer dizer que ele estava olhando estava num lugar baixo, olhando para um lugar mais alto, na montanha, na verdade. Da onde me virá o socorro? Ele caiu em si, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está aqui nessa noite, meus irmãos. Você que chegou aqui com problema, talvez você está até entrando numa depressão, mas saiba que Ele está, é o teu socorro, Ele está aqui nesta noite. Aleluia! O Senhor está ao nosso lado. Você entrou aqui desanimado, desencorajado, mas o Senhor está aqui esta noite para te abençoar, tirar você desta situação. Deus quer fazer isso através do seu Espírito nesta noite. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Pedro. Essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. É sempre bom ouvir o pastor Lauro, porque ele sempre tem algo para passar para a igreja, algo para passar para nós, algo dá força para nós continuar nos caminhos do Senhor. Eu quero dizer que eu quero convidar o grupo para estar se alinhando ali. Nós vamos louvar mais um hino, e daí logo após a irmã Janaína, com a irmã Esther e a sua tia, estarão louvando o hino antes da oferta. Amém? Eu quero dizer para alguém que está aqui, você pensa que está só, mas você não está só. Deus está te observando, Deus está te guiando, Ele está te segurando nas tuas mãos.
Urabashura Kamandácia, Neri Amanda Arabasturi Micai. Deus nunca te abandonou e não vai te abandonar. Essa prova não vai durar para sempre. Ela é passageira e eu sinto já o gostinho de vitória que Deus te dará. Amém? Tem que passar uns 3 lá para o outro lado. Vamos passar 3 para o outro lado. Corre lá, Vanderlei. Glória seja dada. Glória a Deus. Aleluia! Eu venho te falar de um Deus tremendo que está em cima no céu. É o santo verdadeiro, meu herói, o meu guerreiro. É o Deus de Israel. Este Deus está aí e você pode sentir sua glória envolver este lugar. Entre agora nesta nuvem, conheça mais deste teu Deus e tua vida com certeza irá mudar. Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha e no seu sistema nunca houve falha. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Oh, aleluia! Ele é quem se abaixa para ver a terra, nunca perdeu sequer uma guerra. Derrota o inimigo de seu povo, arranca a doença, deixa tudo novo. Quando ele ordena, faz o mar se abrir, operando ele, quem vai resistir? Passeia com o crente dentro da fornalha, o inferno treme quando ele fala. Esmaga o inimigo, derruba a muralha. Quando ele ordena, até a terra para. Hoje a tua vida ele vai mudar. Sinta ele aí onde tu estás. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Ele vai, ele vai. Hoje a tua vida ele vai mudar. Erga a tua mão e o adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Erga a tua mão e o adore nesta hora. Chega de derrota, agora é só vitória. Só vitória.
Em nome de Jesus. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. É Deus de maravilha, Deus de poder e glória. Nós queremos comunicar à igreja que o nosso querido pastor Cizino está em reunião e o nosso querido pastor Real se encontra em viagem. Agora eu quero chamar o nosso... agora vai ser a oferta, então vai ser a irmã Janaína, o trio, né? E nós queremos dizer para a igreja, contribua com amor, com carinho, que Deus vai retribuir 100 vezes mais. É o que fala a palavra do Senhor. Amém? Nós que tem um carro atrapalhando a ambulância. Qual é o carro? É do Balneário de Camboriú e está na vaga da ambulância. Por gentileza, se você puder tirar, que ele precisa estacionar a ambulância. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Desde já queremos deixar o convite a todo o círculo de oração masculino para segunda-feira à noite, um grandioso ensaio para os irmãos estar louvando juntamente com as irmãs na conferência. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Um grande mar está à sua frente, problemas e tantas aflições estão ao seu redor. Você pensa que não há uma saída. Olhe para o Senhor, dele vem o seu socorro. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Aleluia. Não desanime. Hoje Deus fala com você. Sou um Deus tremendo e poderoso, vim aqui lhe socorrer. Ó filho querido, derramarei sobre você da minha graça e do poder do meu Espírito, e você vai vencer, vencer. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová, Senhor Jeová. Deus abre este mar e faz você passar. Você não está sozinho, Ele abre o caminho. A vitória vai chegar, então você vai cantar: grande é o Senhor Jeová,
Senhor Jeová. Agradecendo essa oportunidade em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não posso deixar essa situação assim. Eu quero que a igreja fique em pé. E tem pessoas aqui que o mar está fechado, a situação está difícil, você pensa que vai ser derrotado. Eu quero que você corra aqui na frente. Diante de passar para o pregador, eu quero orar. Nós somos homens de oração, e Deus vai quebrar essa barreira, e tu vai ser vitorioso. Shuribadarabassura candarábia. Pode ter um, pode ter 10. Eu quero que você não tenha vergonha. Você veio aqui buscar a vitória, e tu vai sair daqui com a tua vitória. Shuide kamandarabassuri andarabia. Raso mendagia subia negesse amandarabia. Oh, decanto labassuri mianda ramanagashai. Venha que a tua vitória está aqui no altar. O Senhor vai te ajudar. O teu barco não vai naufragar, porque Ele é Deus e Ele instituiu esse culto para te dar a vitória, para abrir as portas que precisam ser abertas. Urianda lavassuri canduri bagai. Vocês que estão aí atrás, estende a mão, estende a tua mão. Você que está aí atrás ainda não saiu, corre, corre que nós vamos orar, e a nossa oração vai subir no mundo espiritual, e ela vai derrotar os inimigos, e a tua vitória vai descer no mundo material. Estende as tuas mãos e vamos orar, que há poder na tua mão, há poder no homem e na mulher de Deus. Oramos. Shuriminigi andarabassura candarábia. Ó Pai, esse casal que veio de Itapema, vai na frente, Senhor, vai na frente, Senhor, resolve, soluciona, meu Deus. Olha, Senhor, cada um que veio aqui, Deus, irmão Manequinha, irmã Maria, Senhor, Deus, olha a irmã Isabel, olha pessoas chorando aqui, meu Deus. Senhor, entra com a providência, soluciona, resolve, Pai. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quanto mais difícil é para nós, mais fácil é para ti. Uide kamandara suri kanduri bashai. Shedre mandarabasturi miandaramai. Deus agora vai derrubando as muralhas. Senhor, vai derrubando, Senhor. Vai abrindo porta onde não tem porta. Vai dando injeção de ânimo a cada um que veio aqui na frente. Que eles sejam tocados por ti e que eles sejam curados, abençoados de uma maneira e de um modo muito especial. Senhor, ouve a minha oração, que é feita com amor e carinho, e dá vitória a esse povo, Senhor, porque eles confiaram e creram e vieram na frente, e quem crê diz amém e amém, em nome do Senhor Jesus. Queremos convidar o nosso coordenador do campo para estar orando, e o nosso pastor Nilton Cone, que estará pregando a palavra. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar nesse momento para que Deus possa continuar abençoando o seu servo, porque abençoado ele já é, né? Graças a Deus. E vamos orar, irmãos, para que Deus use ele mais uma vez nessa noite para falar conosco. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos ao Senhor por este dia, por essa oportunidade, por este momento. Aqui está o teu filho que vai ministrar a tua palavra. Senhor, prepara os corações nesta noite para receber a mesma. Pedimos a tua bênção e confiamos e tudo entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar-se, glorificando o nome de Jesus, que é sobre todo nome, né? Graças a Deus, estou alegre nesta noite,
por ter essa oportunidade de estar na casa do Senhor, com a igreja reunida, para desfrutar da sua palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Aleluia. Os irmãos creem que Jesus tem uma palavra para nós nesta noite? Glória a Deus, eu também creio, né? Já falou através dos hinos, dos louvores que aqui foram entoados, a mensagem cantada, né? E agora nós temos ainda alguma coisa que vamos pregar nesta noite. Agradeço o honroso convite que o irmão Pedro me fez para trazer a palavra nesta noite. Muito obrigado. E que o Senhor possa, assim, nos abençoar nesta noite, dando graça, para que possamos falar, né? Que melhor é ouvir do que falar, né? Graças a Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus nesta noite que me veio ao coração e eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, que está no capítulo 11 de Hebreus, bem conhecido, versículo, capítulo 11 de Hebreus, o versículo 7, é bem conhecido. Glória a Deus. Capítulo 11, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Eu pensava neste dia a respeito do que traria os irmãos nesta noite, e me veio ao coração este versículo bastante conhecido, uma palavra bastante conhecida. E então, aprove a Deus me conceder para eu falar aos irmãos nesta noite a respeito do aviso de Deus, que quando a primeira ou a segunda parte do versículo diz: Noé divinamente avisado. Aleluia. Então me veio ao coração a respeito do aviso de Deus. Os irmãos sabem que Deus avisa, não sabe? Os irmãos creem que Deus avisa? Amém. Aleluia. Que Deus avisa a gente antes de alguma coisa acontecer? O nosso Deus é assim. Ele sempre nos avisa antes. Ele nunca deixa alguém ser tomado de surpresa. Porém, Ele usa alguém antes com uma palavra, uma pregação, um louvor, ou até mesmo uma mensagem profética, alguém entregando, avisando a gente, para a gente ficar percebido, né? Então, eu também creio assim. E a palavra que eu tenho nesta noite é esta: pela fé, Noé, divinamente avisado. Um aviso de Deus. Aleluia. Até porque tem um versículo em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma antes de revelar aos seus servos o profeta. Sempre Deus revela antes. Quando acontece alguma coisa, mas eu não sabia. Irmão, faz um pensamento, volta um pouquinho atrás e vai ver se Deus não falou antes, se Deus não avisou antes do que está acontecendo com a tua vida. E eu creio que nesta noite, uma vez mais, Deus vai falar com a gente através da sua palavra. Eu estava discorrendo a Bíblia, a qual nós vamos nesta noite andar um pouquinho dentro da Bíblia, desde Gênesis até o livro de São Mateus. Eu percebi alguns pontos, Deus falando em algumas vezes com uma pessoa, outras vezes com uma nação, outras vezes com uma cidade e com dezenas de pessoas. Deus sempre falando, avisando antes do que iria acontecer. Eu, quando olhava no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, eu percebi ali Deus falando com o homem que formou do pó da terra, com Adão, pegou Adão e colocou ele no jardim do Éden, para morar ali, para ele cuidar e lavrar a terra.
Mas ordenou o Senhor a Adão, dizendo: Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore que está lá no meio do jardim, dessa não comereis, e nem tocareis nela, porque se comerdes ou tocardes, certamente morrereis. Deus avisou Adão e deixou ele lá. Fez uma mulher, deu para ele, e ele estava lá vivendo numa boa, no jardim do Éden. E a mulher de Adão, de repente, se encontrou com a serpente, e a serpente disse à mulher, diz a Bíblia: é assim que Deus disse que não podes comer das árvores que estão no meio do jardim, do seu fruto? E ela disse: não, poderemos comer de todas as árvores e do seu fruto que está no jardim, mas da árvore do que está no meio do jardim, disse Deus, nem tocar nós podemos, porque se assim fazer, nós vamos morrer. E ela disse: não é bem assim. É porque Deus sabe que o dia que delas comeres, seus olhos vão ser abertos, você vai entender o bem e o mal, e será como Deus. E ela olhou muito para aquela árvore e disse: sabe o que é mesmo? Que árvore bonita, que fruto agradável. E tomou daquele fruto e comeu. E deu para o seu esposo e ele comeu com ela. Quando acabaram de comer, eles observaram que estavam sem roupa. Estavam nus. Até ali não conheciam. Não tinham visto. Mas depois de comer, seus olhos se abriram e perceberam que estavam nus. E agora? Começaram a pegar folha de figueira, fizeram um avental para cobrir a sua nudez, que estavam com vergonha um do outro. E diz a Bíblia que pela viração do dia, ouviram a voz do Senhor passeando no jardim. E Adão temeu. E tomou a mulher e escondeu-se entre as árvores do jardim com temor de Deus. E Deus veio a ele e disse: Adão, onde estás? E Adão disse: olha, eu ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Ele disse: não vai me dizer que tu comeu da árvore que eu te avisei que não era para comer, Adão. Ele disse: Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu do fruto e eu comi. E ele disse: por que fizeste isto, mulher? A serpente me enganou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foram avisados, caíram porque quiseram, mas Deus falou antes, que podiam comer de tudo, mas daquela árvore não podia comer. E foi justamente naquela árvore que a tentação é assim, né, irmão? Aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que nós somos mais tentados a fazer. E se nós não vigiar, nós caímos em tentação. Não é verdade? Mas Deus avisa antes. Deus está falando nessa noite. Aleluia. Deus está abrindo os nossos olhos nesta noite, nos avisando para não errar, para não cair na tentação. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que a corrupção do gênero humano aumentou grandiosamente. As filhas dos homens se proliferaram. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais bonitas, mais formosas. E diz que tomaram da filha dos homens para eles e escolheram conforme eles quiseram. E Deus não se agradou daquilo, do que eles estavam fazendo. E Deus viu que o pensamento e a imaginação dos homens estavam contaminando constantemente. E Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, diz a Bíblia. E agora Deus disse: olha, vou destruir todo o homem que criei, todo gado, todas as aves do céu. Mas diz a Bíblia que Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé achou graça. A Bíblia diz que Noé era varão justo e andava com Deus. E agora, Deus vai destruir? Não. Deus primeiro vem a Noé e disse: Noé, vem aqui. Eis que eu tenho olhado para essa humanidade e esta gente tem se corrompido muito. E eu vou destruir a todos eles. Mas para ti faz uma arca de madeira de gofer, betuma por dentro e por fora, e entra tu e a tua mulher, teus filhos, e a mulher de teus filhos contigo nela. E desta maneira farás a arca. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Uma janela acaba em cima e uma porta do seu lado. Porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida.
Aleluia. Mas contigo estabelecerei o meu pacto contigo. Aleluia. E com a tua família. E a Bíblia diz que Noé trabalhou por volta de 120 anos fazendo aquela arca. Aleluia. E quando Noé acabou, diz a Bíblia que Deus veio a Noé, porque Noé havia feito tudo conforme Deus havia falado. E achou Noé justo diante daquela geração perversa. E disse: Noé, entra tu e a tua mulher e teus filhos e a mulher de teus filhos na arca. Aleluia. E Noé entrou com eles na arca. E então Deus vem aí e manda um dilúvio de água sobre a terra. E os irmãos conhecem a história. Mas primeiro Deus avisou e se deram por avisado. E aqueles que zombaram de Noé morreram na enchente. Como os irmãos sabem e conhecem muito bem a Bíblia. Mas Deus avisou. Avisou? Aleluia. E Deus está avisando a nós todos os dias, para nós não errar, não cair na tentação. No capítulo 18 de Gênesis ainda, eu encontrei ali um versículo que disse Deus a Abraão, no versículo 17: ocultarei eu a Abraão o que faço? Vou fazer alguma coisa que Abraão, meu amigo, não fique sabendo? De que Deus está falando? Da cidade de Sodoma e Gomorra. E os irmãos conhecem muito bem a história. Que a sua malícia, o seu pecado estava sendo engrossado diante de Deus. E Deus não suportava mais de ver aquela cidade daquela maneira. Então Deus fala a Abraão que ia destruir Sodoma com fogo e enxofre. E diz a Bíblia que Abraão, sabendo da notícia, começou a interceder, porque ele lembrou do seu sobrinho que morava lá, na porta da cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a dizer: Senhor, se houver 50 justos na cidade, porventura o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? E o Senhor disse: não, se houver 50 justos na cidade, não vou destruir. E se houver 40? Se houver 40 justos na cidade, não vou destruir a cidade por amor dos 40. E se houver 30, não vou destruir pelo amor dos 30. Se houver 20, não vou destruir pelo amor dos 20. Senhor, não me tenha por atrevido. Mas se houver 10, não vou destruir pelo amor dos 10. Não havia nem 10. Você já pensou? Aleluia. Mas como Abraão, servo de Deus, amigo de Deus, orou pelo seu sobrinho, Deus envia 2 anjos à cidade para salvar o Ló e a sua família. Diz que de tardinha os anjos apareceram, Ló estava sentado à porta da cidade, e quando Ló viu aqueles 2 varões, se prostrou diante deles, levou eles para casa: vem cá, vamos comer comigo, vou dar água para lavar os vossos pés. E eles entrou, e não queria entrar, mas entra, de tanto insistir, os anjos entraram. E então, quando entraram, Ló lavou os pés deles, fez uma janta para eles. De repente, lá vem os varões da cidade, e anoiteceu, e bateram a porta e queriam os varões que estavam dentro da casa de Ló. E Ló saiu afora e disse: olha, não faças mal a esse varão, esses varões são bem-vindos na minha casa. Eu tenho 2 filhas que não conheceram o varão ainda, eu dou ela para vocês, mas não mexa com esse varão. E eles disseram: não, nós queremos é o varão. Está vendo como o pecado era tremendo? Coisa tremenda estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Nós queremos é o varão. E eles insistiram em arrombar a porta. Os anjos saíram, puxaram o Ló para dentro de casa e feriram aquela gente de cegueira, e eles não achavam a porta para entrar. E os anjos disseram para Ló: te apronta tu e teus filhos e a tua mulher, porque nós vamos sair de madrugadinha. E Ló ainda se custava a sair daquela cidade, porque deixar a casa, deixar tudo, vai ser destruído. E os anjos apressaram com ele, e eles saíram. Saiu Ló, a mulher e as 2 filhas, porque os varões, os futuros genros, não acreditaram no que ia acontecer. E os anjos então tiraram eles para fora da cidade. Quando estavam saindo lá no alto da campina, a mulher de Ló ainda olhou para trás. E a mensagem era: não olhe para trás. E ela olhou. E diz a Bíblia que ficou convertida numa estátua de sal. E Ló escapou com vida,
e mais a sua mulher, e as suas 2 filhas. E os anjos então destruíram a cidade de Sodoma. Foram avisados. Coisa boa é quando alguém se dá por avisado, né? Oi? Tem muita gente que não se dá por avisado. Mas aquele que se dá por avisado, salva a sua pele. Aleluia. O aviso de Deus. Deus avisa. Pela fé Noé, divinamente avisado, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca. Aleluia. Glória a Deus. Se deu por avisado. Preparou a arca para a salvação da sua família. Mas andando mais para frente na Bíblia, irmão, eu encontrei, aleluia, a cidade de Nínive, no livro de Jonas. Os irmãos sabem que a cidade de Nínive era uma cidade sanguinária. Sanguinária por quê? Diz que eles matavam e, além de matar, tiravam o couro das pessoas. Você já pensou? Escarneava as pessoas, tirava a pele das pessoas vivas. E depois de matar, cortavam as cabeças, o nariz e as orelhas, e das caveiras da cabeça faziam pirâmide. Veja que povo sanguinário. Deus não se agradou disso. Vou destruir a cidade de Nínive. Mas sem avisar? Não. Deus é tão bom que avisa, né? Levantou o profeta Jonas em Samaria e disse: Jonas, venha cá. E vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu estou te dizendo. Avisa a cidade de Nínive. Aleluia. Jonas temeu. Os irmãos conhecem que em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Mas no capítulo 3, versículo 2, a palavra do Senhor veio a ele novamente, quando ele já estava na praia, depois de passar por aquele processo todo que Jonas passou. Aleluia. O que os irmãos sabem, até no ventre de um peixe ele parou 3 dias e 3 noites. Mas depois de se humilhar, o Senhor falou com o peixe e o peixe devolveu ele à praia. E a palavra do Senhor veio a ele novamente. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vai lá e avisa aquele povo, Jonas. E a cidade de Nínive, irmão, diz a Bíblia que era uma cidade de 120 mil habitantes, 3 dias de caminho para atravessar a cidade. E Jonas, então, chegando na cidade, caminho de um dia, começou a pregar e dizer: Nínive, dentro de 40 dias serás subvertida, serás destruída. Aleluia. E começou a pregar, dizendo que Deus ia tratar com aquele povo. E o povo creu naquela palavra. Na mensagem de um dia, Moisés. No primeiro dia de pregação, no primeiro dia de caminhada, o povo creu naquela mensagem. Aleluia. E esta palavra diz a Bíblia que chegou até o rei de Nínive. E o rei, escutando esta mensagem, saiu do seu trono, despiu-se das suas vestes, cobriu-se de saco e foi parar na era, na cinza, juntamente com seus grandes, com seus ministros, e lançaram um decreto a toda a cidade de Nínive, dizendo que todo homem, toda mulher, ninguém coma nesse dia, ninguém beba água, nem o seu gado e nem os que mamam, todo mundo vai jejuar. Aleluia. Para quem sabe Deus se arrependa do mal que tinha dito e não faça. E a Bíblia diz que Deus viu as obras deles e se arrependeu do mal que disse que ia fazer e não fez. Aleluia. Amém, irmão? Deus é bom, hein? Deus é maravilhoso. Disse que ia fazer, mas o povo se humilhou, se converteu, se arrependeram dos seus pecados, diz a Bíblia. E Deus também se apraz para com ele. Perdoou aquele povo e não destruiu a cidade de Nínive, porque se deram por avisado. Aleluia. Olha o aviso de Deus. Deus está avisando. Aleluia. E andando mais para frente na Bíblia, irmão, eu encontrei no capítulo 38 de Isaías. Os irmãos conhecem muito bem a história. Nós temos ali, a partir do primeiro versículo, que diz que naqueles dias, Ezequias, o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal, que era para morrer. A Bíblia não diz, mas eu penso que ele consultou médicos, ele tomou bons remédios, procurou gente boa para tentar salvar a sua vida, que ele não pensava que ia morrer, não é verdade?
E não é qualquer gripezinha que vai matar o homem, não é qualquer dorzinha de barriga que vai matar o homem. Eu creio que ele se tratou, procurou bons remédios, bons médicos. Não pensava que ia morrer, mas a enfermidade era para a morte, diz a Bíblia. E aí, vai deixar morrer assim? Não. Deus vem ao profeta Isaías e diz, vai lá, Isaías, na casa do rei Ezequias, e diz para ele, assim diz o Senhor, aleluia, prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Põe a tua casa em ordem, porque vai morrer. A enfermidade era para a morte. E ele pensava que não. Aleluia. Isaías entrega a mensagem e sai. E a Bíblia diz que Ezequias vira o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, ser servido e te lembrar que eu tenho andado na tua presença com um coração perfeito e tenho feito o que é reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E Deus ouviu o seu choro. Aleluia. E o profeta Isaías estava lá na porta do pátio para sair. A palavra do Senhor veio, eles, volta lá, Isaías. Aleluia. Glória. Volta lá. Mas, Senhor, eu acabei de entregar. Volta lá. Aleluia. E diz assim, diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus anos, mais 15 anos de vida. E livrarei a ti esta cidade da mão do rei da Síria. Maravilha. Aleluia. Deus avisa antes, irmão. Aleluia. Eu lembro-me uma vez que eu estava numa congregação daqui, e tinha um pregador de fora pregando, de repente ele entrega uma mensagem para mim que eu ia passar por isso e por aquilo, e coisa e tal. Eu não desacreditei da profecia. Sabe quando eu disse, mas será que eu vou passar por isso? Cheguei em casa, peguei a minha família, meus filhos, botei tudo de joelhos, vamos orar ao Senhor, que este mal que foi profetizado para mim não venha acontecer. E oramos a Deus, e até ontem, graças a Deus, nada aconteceu comigo. Aleluia, glória a Deus. Aquele que se dá por avisado e clama, irmão. Aleluia. Se alguém tem profetizado mal contra ti, não creia que tu vai morrer. Não, faça a tua parte, humilha, bota a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Você já pensou se Ezequias recebeu uma mensagem, vou morrer mesmo, acabou. Não come mais, não toma mais água. Não dá 2, 3 dias, morre mesmo. Mas ele virou o rosto para a parede e disse, Senhor, te lembra? Eu tenho andado na tua presença, tenho servido com o coração reto, tenho feito o que é reto aos teus olhos, e chorou, e tem que chorar, que tem gente que não chora mais, né? Aleluia. A mensagem, o que entregou a mensagem de mal veio de novo trazendo uma mensagem boa. Aleluia, glória a Deus. Deus é assim, irmão. Tem que se dar por avisado. Você tem se dado por avisado? Aleluia. Receba a mensagem de Deus. Glória a Deus. Chegando no livro de Mateus, para encerrar, eu vejo Jesus numa reunião com os seus discípulos, e dizendo assim, olha, esta noite, todos vós vão se escandalizar em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aleluia. E Pedro escutou aquela mensagem e disse, espera aí, Senhor. Ainda que todos venham escandalizar em ti, eu, todavia, não me escandalizarei. Jesus olhou para ele e disse, Pedro, esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Que avisa. Essa mesma noite, não é semana que vem, nem o ano que vem. Essa mesma noite, 3 vezes me negarás. E ele disse, não, Senhor, se for possível até morrer contigo, eu vou morrer contigo. E os outros discípulos disseram, e nós também, a mesma coisa. Aleluia. Jesus saiu dali e levou eles para o Getsemane para orar, lugar de oração. E chegando ali, deixou eles num lado e foi para um canto e orou, veio de novo, orou. E enquanto estava orando, chegou Judas com os principais dos sacerdotes, com os soldados, para prender Jesus. E prenderam Jesus e levaram Jesus preso. Aleluia. E os discípulos vendo aquilo ali, correram todos eles, se dispersaram, diz a Bíblia. Mas Pedro seguia Jesus de longe.
Será? Vou ver o que vai acontecer com Jesus. E levaram Jesus lá para a casa do Caifás. Entraram para dentro da casa, todo mundo numa reunião na rua, noite fria, alguém se aquentando no fogo. Pedro subiu no pátio da casa de Caifás e se encostou no meio da multidão e ficou por ali. De repente veio uma criada e olhou para ele e disse: mas tu não és um daqueles que andava com Jesus de Nazaré? Ele disse: quem, eu? Longe de mim, mulher, nem conheço esse homem, cruz. Primeira vez. Saiu dali, diz a Bíblia que foi para o vestíbulo, um lugar. Chegou lá, estava lá, escondidinho. Veio outra criada e disse: ei, mas tu és um daqueles que andava com um Jesus também, não era? Ele disse: quem, eu? Esconjuro, não conheço esse homem. Segunda vez. Tem crente assim, né? Mesmo sendo avisado, pois ele é terrível. Pedro esqueceu do que Deus havia falado, mas Deus havia falado para ele, Jesus tinha falado para ele. E saindo dali foi para outro lugar. Veio outro e disse: ei, mas tu também és um daqueles que andava com Jesus. A tua fala te denuncia, homem. Ele disse: cruz, eu não conheço esse homem. Esconjuro, e começou a praguejar. E o galo cantou. Quando o galo cantou, ele lembrou-se, diz a Bíblia, que Jesus tinha avisado ele: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. A Bíblia diz que saiu dali o Pedro a chorar amargamente. Aleluia. Glória a Deus. Mas ainda foi chorar, alcançou perdão, né? Lá na frente se encontrou-se com Jesus novamente, né? Aleluia. Mas Jesus tinha avisado ele, negou de burro, né? Era para dizer: eu sou eu mesmo, eu sou andar com Jesus mesmo, né? Sou crente, sim. Mas tem gente que nega a farda, né? Nega o nome. Não, irmão. Se é crente, é crente. Vamos confessar Jesus até debaixo d'água, velho. Aleluia. Que tem gente que é crente só aqui na igreja, glória a Deus, aleluia. Mas saiu daqui, não é mais crente, né? Aqui a gente conhece que ele é crente, mas lá na rua você não conhece mais. Não, você não é crente? Quem, eu? Só não. Aleluia. Mas Jesus está nos avisando nessa noite. Aleluia. A Bíblia fala assim, né, irmão? Glória a Deus. E quão bom e quão suave é aquele que dá ouvido à voz do Senhor. Se dá por avisado, né? Coloca a barba de molho e prossegue avante. Por isso que tem gente que não permanece nos caminhos do Senhor. Tem gente que não permanece, que nega Jesus, né? Que não nega com a boca, nega com as obras, nega com as vestes, nega no caminhar, nega no comprar, nega e fica negando Jesus em tudo. Mas que nós possamos ser crentes, permanecer, se dar por avisado. Jesus está vindo aí e nós queremos subir com Jesus, né? Amém? Vamos orar? Fazer uma oração? Vamos ficar de pé? Aleluia. Uma mensagem simples, né? Eu sou um homem simples. Glória a Deus. O aviso de Deus, marca bem. Essa noite Jesus falou através da sua palavra. Você está, eu não sei a tua vida, o que você está fazendo, onde é que estás andando, o que estás comprando, o que estás vendendo. Não negue Jesus. Aleluia. Seja crente. Vamos orar ao Senhor? Você pode levantar a tua mão? Vamos orar juntos? Eu pedi de oração de 2 pessoas lá do Mato Grosso. Eles pediram oração. Esses 2 jovens. O pastor Lauro tem um pedido de 2 pessoas lá do Mato Grosso. Pediram que nós orássemos por eles. Vamos apresentar ao Senhor. É Manuel Messias e Rui Carlos Maciel. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Não vou convidar ninguém para vir aqui na frente, não. A palavra foi semeada assim, né? E se você se der por avisado, não pode dizer amanhã que Jesus não falou, né? Senhor Deus, nós neste momento somos agradecidos a Ti pela Tua palavra que veio ao nosso encontro. Ajuda-nos a guardar no coração para não pecar contra Ti. Abençoa, Senhor, esse pedido de oração desses 2 nomes que o pastor Lauro trouxe lá do Mato Grosso para a igreja de Camboriú orar. Nós apresentamos a Ti, Tu sabes o que eles precisam e das suas necessidades. Resolve os seus problemas e lhes dá a Tua bênção. Como também a todos nós que estamos aqui, que ouvimos e que meditamos na Tua palavra. Nos guarda debaixo da Tua mão potente e nos livra, Senhor, de
todos os males desta vida. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Para correr, ao meu Jesus serei fiel. Levanta a tua mão direita. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para serei fiel, Senhor. A cada dia ao meu Jesus serei fiel. Eu gostaria que você abraçasse teu irmão e dissesse: seja fiel, Senhor. Seja fiel, Senhor. Seja fiel, Senhor. Deus está te avisando nessa noite: seja fiel, seja fiel. Seja a boca de Deus para o teu irmão e do teu lado. Seja fiel. Seja fiel, seja fiel. Nos mínimos detalhes, seja fiel. No mínimo, seja fiel, porque Deus vai te colocar sobre o muito. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto estiver no ar a nossa rádio, nossa internet, nós queremos avisar que amanhã começa o Congresso dos Adolescentes Vida e Louvor. Sexta, sábado e domingo teremos um grande congresso com os adolescentes Vida e Louvor, a participação do Haddad. Vai ser muito bonito esses 3 dias. Não deixe seu filho em casa, e também não mande ele, venha com ele. Quem pode dizer amém? Venha com adolescente, com jovem. Vai ser muito bonito esses 3 dias, Vida e Louvor. Eles estão se preparando, eles estão ensaiando, por isso eles não estão aqui, estão a semana inteira orando. Deus vai operar milagres e maravilhas. Amém, meus irmãos? E também amanhã, 6 horas da tarde, culto na praça. É isso, pastor? Onde está o Sérgio Travasso? Aí está. Amanhã, 6 horas. Você quer louvar a Deus? Tem gente que só louva a Deus dentro do banheiro, né? Tem uns que só quer louvar a Deus aqui no microfone. Mas o melhor mesmo é louvar a Deus lá na praça. Lá você pode abrir a garganta, que não tem problema não, tá bom? Pode ir lá louvar a Deus, que vai ter um culto, vai até umas 9 horas da noite, né? Das 6, começa às 6 horas. Quem gosta de louvar a Deus tem uma oportunidade ali, e também pregar a palavra de Deus. Tinha mais um aviso para dar, e agora eu me esqueci, né? Nosso pastor está em reunião ali com estagiários, missionários e adolescentes e mais alguns líderes. Está colocando alguns pontos, alguns is, né? Nos pontos nos is, né? Está ali como ele gosta de fazer. Nós vamos agora agradecer a Deus pela palavra. Pastor Nilton Cone, que Deus te abençoe. A palavra é simples, mas ela vem do céu. Amém? Aos herdeiros do reino, Deus abençoe. Logo após, vocês ficam aí, que o presbítero irmão Pedro Zerê tem um cafezinho para cada um de vocês, tá? Amém, meus irmãos? Amém? Isso é muito bom. Pastor Atílio, o senhor vai vir aqui orar pelos dizimistas nessa noite? Pode orar? E nós queremos chamar à frente nosso irmão Antônio Luciano e família, Mara dos Santos, presbítero Jailson Mateus, Rosolete Maria de Souza, Tiago Mota, e também a irmã Rosângela Alves da Silva, Darcilene Pinheiro de Paiva, o Everton de Souza, Armando Jares Pereira Suassuna, Grimaldo Gomes dos Santos, Kate Michele Oliveira de Melo e Aline da Silva Martins. Esses irmãos que ouviram seus nomes, venham à frente para receber a bênção de Deus nessa noite. Eu também convido você que está desempregado, venha à frente nessa noite. Eu convido você que está desempregado, né? Você está no desemprego aí, batendo na porta, venha à frente nesta noite, que Deus tem uma porta aberta para você. O nosso irmão Sérgio, que tem a Verdureira Top Brasil, ele precisa de uns valentes lá para trabalhar, né? Carteira registrada, um salário bom. E se você gosta de trabalhar, lá o período é das 8 da manhã às 8 da noite, só que o salário é bom, né? E é um servo de Deus, a Verdureira Top Brasil. É emprego para homens, para irmãos, jovens e também
pessoas mais maduras para trabalhar ali, né? Você vai perder o culto no meio da semana, mas para quem está precisando, pode cultuar Deus na madrugada também, cultuar Deus lá trabalhando. Você entra lá e você vê louvor o dia inteiro naquela verdureira lá. Dá para pregar o evangelho lá dentro. Quem pode dizer amém? Dá para pregar o evangelho lá, né? Lá tem uma reuniãozinha com os irmãos, de vez em quando, dá para pregar, dá para orar. Ah, eu estou trabalhando, não posso cultuar. Quem não pode cultuar o quê? Cultua dentro do banheiro, em casa, cultua no quarto, em qualquer lugar, né? Qualquer lugar dá para pregar o evangelho. Eu fui pregar ontem num gramado ontem à noite, ó, no sereno, e estou aí desse jeito, né? Saí da tarde da bênção e fui pregar num gramado lá. E Deus trabalhou, Deus operou. Gente, tem tanto lugar para pregar. E tem gente que diz assim, ninguém me usa nessa igreja. É só no microfone que você quer, né? Vai ser microfone mesmo. Pastor Atílio vem abençoar os dizimistas. Nós vamos agradecer a Deus. Mais algum aviso, irmão Wesley? Pastor Lauro? Amém? Vamos então agradecer a Deus, glória a Deus por esses irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar então, irmãos. Depois de uma palavra como já ouvimos nesta noite, vamos agradecer a Deus para que Ele continue com as suas mãos estendidas sobre nós. Amado e soberano Deus, Pai que está nos céus, sim, agradecemos a Ti, Senhor, pela palavra que o Senhor nos dá nesta noite, e pela vida do Teu servo que nesta noite se esforçou por estar aqui, esse grupo de irmãos que chegaram aqui à frente. Eu não sei, nós não sabemos, mas o Senhor conhece individualmente a cada um de nós. Alcance a cada um, Senhor, resolvendo os seus problemas, dando saúde e graça. Deus, é o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no eterno nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, levanta a sua mão. Da meia-noite às 3 da manhã estamos aqui, tá? Essa semana é só até às 3 da manhã. Que o grande amor de Deus, a paz e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam, se Deus é por nós. Abraça teu irmão, abençoa ele, que é o nosso dever de cristão.